Povo de Deus, quem vos fala é pastor Pedro Guzmão, Assembleia de Deus, Ministério Quem Se Importa, em Barcelona, na Serra. Nós fazemos um trabalho evangelístico de libertação nos presídios, na Cracolândia. Assista esse vídeo, Deus vai impactar a sua vida. Quem sabe você está precisando de uma libertação para você ou para alguém da sua família, Deus vai falar com você. Assista esse vídeo, nós temos o apoio da Rádio Ita Gospel e com certeza Deus vai falar ao teu coração. A paz do Senhor Jesus, a vocês, queridos irmãos. Hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, para uma conversa, um bate-papo, com os grandes representantes da obra de Deus. A forma que a Rádio Ita Gospel TV, ela vem até o coração de Deus para levar para as almas que estão sedentas, que estão fora do aprisco, ao que ao final dos tempos nós estamos vendo grandes tribulações, grandes batalhas espirituais, e hoje nós vamos ter um grande ensinamento. Estou aqui com o nosso querido, antigo, velho amigo, o pastor Antônio Cláudio Guerra, e hoje ele tem uma palavra de ensinamento junto com o pastor Pedro Guzmão, uma palavra que venha nos dar uma continuidade desse evangelho de Jesus Cristo, os rastros de Jesus. Você vai gostar, porque vamos falar sobre libertação, sobre os rastros de Cristo, a conversão, os dias tribulosos, essas catástrofes, as enfermidades, enfim. Então a nossa intenção hoje, para a glória de Deus, é trazer um novo homem, a nova esperança, a nova dimensão espiritual que nós vivemos, para que as almas possam receber, este momento muito importante no mundo espiritual. Pastor Cláudio Guerra, é um prazer muito grande estar aqui hoje, aqui recebendo o Senhor nesse momento, desse encontro, dessa reportagem, que vai ficar registrada. Eu deixo uma palavra para o Senhor dar o início depois. Amém. É muito prazer, é muita alegria que nós estamos recebendo o Senhor para poder falar desse Deus maravilhoso que me deu uma oportunidade. Ele me resgatou, não olhou meus defeitos, não olhou meu passado. Nossos defeitos. Não olhou, pastor? Ele se pega aquilo que está estragado, ele não remenda, não, ele faz novo. Faz novo. E hoje eu sou nova criatura, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. E assim que nós caminhamos e queremos, até que Ele nos recolha, permanecer firme. Eu quero seguir aquilo que Paulo ensinou, se resistir até o fim, receber a coroa da vida. Eu quero receber essa coroa. Nós estamos cheios de homens de Deus aqui, que hoje você vai ver a glória de Deus. Pastor Pedro Guzmão, teólogo, um homem catedrático espiritual, que tem uma função nos presídios. Você vai conhecer, tem muita história bonita aí que você vai gostar. O nosso repórter que hoje está nos representando na Rádio Ita Gospel é o pastor Flávio Fernando, um homem que tem um conhecimento muito profundo. Então vamos lá e vamos acompanhar esse momento espiritual. Que Deus abençoe, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça aí, e vamos ver o que vai acontecer. Um abraço, Deus abençoe. A paz do Senhor, amados, pastor Flávio Fernando, me sinto hoje honrado de estar aqui com o nosso amado reverendo Cláudio Guerra, nosso amado reverendo Pedro Guzmão, para um bate-papo, algo sobrenatural para edificação da sua vida. Nós vamos falar hoje da criação de um novo homem, da criação das coisas que quando Deus ele nos pega, ele começa a fazer o querer, a vontade dele, a maneira de trabalhar, porque muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus. Jó no capítulo 42 e no verso 2, ele vai dizer uma coisa que me chama muita atenção quando ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então eu acredito que hoje, você que está nos ouvindo pela rádio,
você que vai assistir esse vídeo, tu terá a tua vida edificada. Por quê, amados? Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã de domingo. Tua vida vai mudar. Aleluia. Deus vai entrar na tua casa através desse vídeo. Deus vai falar ao teu coração. Você que de repente está aí perdido, você que de repente está no mundo das drogas, você que está no mundo da prostituição, no mundo das coisas que não provém de Deus, onde nós também já um dia passamos por isso. Mas Deus, pela graça e infinita misericórdia, nos resgatou. E nessa manhã nós estamos aqui, presente com esses homens abençoados, pastor Cláudio Guerra, pastor Pedro Guzmão, para realmente edificar a sua vida. Nós não estamos aqui só para aparecer, nós estamos aqui para testemunhar a grandeza de Deus, o que Ele tem feito nas nossas vidas. E aqui hoje vai ser falado algo que vai edificar a sua vida. Eu lendo essa madrugada em Atos capítulo 9, eu fui entender a história, né? A história de Saulo de Tarso, onde a Bíblia fala que ele foi um dos maiores perseguidores da igreja. Um homem carrasco, um homem cruel, um homem sanguinário, um homem que não tinha compaixão, um homem que estava determinado a destruir as coisas que Deus estava construindo. E o que eu acho mais tremendo no meio dessa perseguição é que quando Saulo começa a perseguir a igreja, a Bíblia vai relatar que ele persegue os cristãos. Mas eu quero abrir um parênteses para você entender o que nós vamos conversar hoje. A Bíblia vai falar que quando ele começa a perseguir a igreja, fica, exceto os 12, os discípulos, eles ficam isentos dessa perseguição. Porque desde o momento que você é um vaso, uma pessoa escolhida para algo grande de Deus, você é protegido, você é guardado por Deus, você é selecionado por Deus. Eu posso te dar um texto básico de Jó capítulo 1, que quando o diabo ele vem se reunir com os santos aqui quer dizer os anjos, o Senhor vem se reunir, tipo uma plataforma bebeal, e demônio é espírito, então ele tinha legalidade, ele tinha permissão de estar nessa reunião. Por quê, pastor Flávio? Porque ele não deixava de ser um anjo, porém ele é um anjo caído, mas ele tinha a condição de acessar. A Bíblia não diz que ele nos acusa 24 horas diante do trono, na graça, então ele entra no céu e sai a hora que ele quer, mas ele não tem mais legalidade lá, ele não tem mais domínio, ele não tem mais nada lá que ele possa fazer. E o que eu vou entender aqui é que quando o Senhor fala para ele: viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, ele diz: vi, também tu o cercaste. É aqui nesse ponto que eu quero falar. Tu o cercaste. Aqui não está falando de bens materiais, aqui está falando de uma coluna espiritual, aqui está falando da glória de Deus que o cercava, porque o homem era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E o próprio Senhor verbaliza ele: por que tu me tentas contra ele sem causa? Eu já começo a aprender uma coisa tremenda: maldição, coisas ruins não entram na tua vida se não tiver uma brecha, se não tiver uma causa. Então, pegando nesse texto para nós começarmos aqui a nosso podcast, nossa entrevista, eu acho tremendo que Saulo, a caminho de Damasco, ele não estava sozinho. A Bíblia vai relatar que ele também estava com um grupo de soldados. E quando ele chega num certo caminho, ele é surpreendido por uma voz, a mesma voz que um dia eu ouvi, que o meu pastor ouviu, que o pastor Pedro, o pastor Cláudio ouviram essa voz. Aleluia. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, um dia ouve essa voz. Eu me lembro de Samuel, quando tinha 7 anos de idade, o Senhor chamava ele, ele achava que era o pai que chamava. E até então, na terceira vez, o pai dá uma direção: quando você ouvir essa voz, só fale assim: eis-me aqui, Senhor, que teu servo te escuta. E eu estou aqui para fazer algumas perguntas, né, ao nosso reverendo, ele falar um pouco da convenção da vida dele, falar um pouco do que Deus fez na vida dele, do que Deus está fazendo nos dias de hoje, quais os planos dele para o futuro. Eu queria que o senhor ficasse à vontade, se o senhor pudesse falar um pouco da sua vida. Pois não. Primeiro eu saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meu pastor, minha vida, ela foi cortada em prosa para ir por vários jornais, várias coisas, mas é uma vida que não me pertence mais. Amém.
Eu reputo a minha vida a partir de 2006. Em 2006 eu conheci esse Jesus maravilhoso que eu sirvo hoje. E batizei, e daí para cá, vida nova. Né? E nesse interregno que nós estamos, né, que eu passei a viver, né, aconteceram grandes coisas comigo. Porque eu saí de uma situação que não tinha nenhum meio financeiro mais, não tinha amigos, não tinha ninguém. Mas encontrei uma família cristã. Aí a minha família é muito maior do que a que eu achava que tinha, né? Que eu tenho ainda, minha família sanguínea, mas achei uma família maravilhosa, que é a família de Cristo. Né? Irmãos e irmãs que me ajudaram muito na parte espiritual e também até abrir portas para mim. Né? E daí para cá eu sigo esse caminho. O quanto hoje eu tenho, exemplificando até Paulo teve preso 2 anos numa prisão domiciliar. Como eu também não posso sair muito, o que eu faço? O que eu fiz, pastor Luiz? Eu tenho uma rádio, e nessa rádio eu prego a palavra, e para a honra e glória do Senhor, alcança alguns países. Aqui no país tem bastante gente que acompanha, né, as pregações. É o meio de eu ser usado pelo Senhor e de dar um pouquinho daquilo muito que Ele me dá. Né? E o meu futuro, né, meu pensamento, o que eu quero para mim no futuro, é poder servir mais. Eu tenho bênçãos para receber e sendo abençoado eu vou abençoar. Porque eu acho que é isso que o Senhor quer de mim. Me mantém até hoje aqui na terra, com 82 anos, com saúde ainda, com vigor, de poder adorar esse Deus maravilhoso. No meu devocional, que eu faço todos os dias, eu começo assim: Senhor meu Deus, o meu devocional é a minha declaração de amor ao Senhor, é a minha declaração de fé, de obediência, e também de esperança no Senhor, porque nós esperamos nele, né? E agradecimento pelas bênçãos recebidas e pelas bênçãos vindouras que Ele tem para todos nós, para os filhos dele. Amém? Amém. Amém, pessoal. Bom, fica. Coisa linda, né? Nós estamos aqui nessa manhã ouvindo, né, uma experiência transformadora, edificadora. Eu vou fazer mais uma pergunta ao reverendo Cláudio Guerra. Como que o senhor, né, conheceu a Deus? Né? Como eu comecei iniciando ali, eu disse ao senhor que Saulo de Tarso, ele teve uma experiência com Deus a caminho de Damasco, né? Ali ele ouve a voz de Deus, e não só ele, todos os soldados que estavam com ele também ouviram a voz de Deus, e Deus ali tirou daquele homem a patente dele. Qual era a patente dele? A visão. Tirou a visão dele, colocou ele cego, né? Tirou primeiro aquilo que ele tinha visão das coisas, que ele tinha uma visão errada. E Deus permite ele ir para uma casa, deixa ele lá 3 dias, Deus fala com o profeta que ele está lá orando, e a Bíblia vai relatar que ele ainda é um vaso escolhido, né? Humanamente falando, né, não tem lógica. Nós que somos ser humano, nós julgamos muito, e nós não temos direito de julgar, né? O que passou, passou. A palavra de Deus fala assim: eis que faço tudo novo, e agora sairá a luz, porventura tu não sabereis? Eis que colocarei os rios nos ermos. Então Deus, ele vai fazer uma coisa nova. Ele começou a fazer na vida de Saulo. Saulo era um homem terrível, né? E como foi a sua conversão? Como é que o senhor pode relatar isso para nós, para os telespectadores ali, para o público que está ouvindo o senhor, vendo o senhor? Qual foi a experiência que Deus lhe deu? Olha, meu irmão, é o que é real aconteceu, né? Sim. Aconteceu. Paulo, literalmente, não caiu do cavalo, literalmente, disse que ele estava a cavalo indo para Damasco. Eu caí do cavalo. Como que eu caí do cavalo, pastor? Como eu caí do cavalo? Eu tinha muito poder humano, né? Poder, tinha muitos bens, e
E durante essa vida minha de delegado, de trabalhar no governo federal na área de informação e no combate a comunista, eu me excedi muitas vezes, eu fui além, né? E respaldo disso eu paguei, respondi alguns processos, né? E também, só que eu achava, irmão, na minha ignorância, na minha cegueira espiritual, que eu não conhecia Deus, achava que resolvia pelo poder do homem, né? Pelo meu conhecimento, minhas amizades, né? O entendimento, não. Aí veio uma sentença, mas o trabalhar de Deus, eu preciso falar mais, porque eu tenho que deixar para o jovem que está me ouvindo saber que não é caminho que tá, as bandejas que são oferecidas, não. Vamos lá. Eu era um delegado aqui que trabalhava corretamente, né, fazendo tudo certinho. De repente, eu já tinha servido ao exército, já tinha uma experiência de vida, né, de combater criminosos e tal. E naquela época nós vivíamos um regime militar e precisava de pessoas para poder trabalhar nessa área, porque o exército, as Forças Armadas brasileiras não tinham ainda o treinamento que tem hoje de combater terroristas, de combater, de conseguir chegar àquelas células comunistas. Eles não sabiam, não tinha a manha, né, igual se diz lá no palavreado chulo, né? Aí, não só eu, delegado daqui, mas teve Fleury e outros que as Forças Armadas pegaram para trabalhar. Eu fui um desses. Me deram muito poder, né? Ganhei dinheiro, tive muito poder. E aí veio a derrocada. Voltou o governo civil a estar novamente no poder. Primeira coisa, todo mundo foi perseguido. Começou uma perseguição medonha comigo. Não que eu não merecesse, que eu merecia, mas foi aquilo, 24 horas de jornal. Meus filhos ficaram, eu tenho filhos com a minha esposa Célia, e tem um que tem um retardo mental, outra engordou, foi com 100 e tantos quilos, porque eles sofriam bullying das escolas porque falavam de mim com eles. Quer dizer, então já era algumas coisas do respaldo daquilo que eu tinha feito, né? E aí foi. E aqueles processos que eu tinha, eu achava que não ia dar nada, o pastor Luiz. Por quê? Eu falo, não tem prova, e não tem lá, isso, aquilo, outro. Aí fui julgado. Aí usaram tudo de errado, assim, fora da lei para me condenar. Mas esquecemos isso, não estou reclamando não, Deus sabe todas as coisas. Foi o modo que ele usou para poder me salvar. Aí fui julgado aqui, fiz os recursos e tal, achando que lá em Brasília coisa, eu tinha amizade com o ex-presidente do Supremo. Aí fui a ele, nós estávamos conversando lá, ele falou, não, Guerra, vamos resolver isso. Quando nós chegamos lá no Supremo, pastor Pedro, já tinha transitado e julgado. Aí o conselho dele, Cláudio, se você escondia, porque se entrar no sistema não sai mais. Aí eu falei, não, vou me apresentar, não sou bandido, então apresentei aqui e falei assim, olha, eu estou em casa. Isso foi no mês de agosto. Em outubro foi lá um delegado e uma escrivã, foi lá, aí fui, eu achava ainda que ia para a delegacia, que era um lugar que ex-policiais ficariam. Bom, eu fui levado, pastor, para um presídio. A manchete do jornal naquela época tragédia antecipada, quer dizer, que eu me matar lá dentro. O pastor Pedro, que faz obra nos presídios, ele sabe, quando bate chapão, né? Na noite lá, aquele chapão tudo batendo. Delegado, isso aqui, nós vamos te matar, E passava aquilo, mas eu era metido a cabeça.
Eu não tinha medo não, mas era o egoísmo, era a cegueira espiritual, né? Desafiava, então era aquela loucura, né? Mas ficava nervoso e tinha, né? Aí, desse presídio, era um presídio de segurança média. Então podia, algumas pessoas, os pastores que faziam a obra lá, eles não paravam na galeria onde eu ficava, pastor, porque nós éramos 8 pessoas só. Eles iam para aquelas galerias que tinha 80, 100 pessoas, porque ali eles achavam assim, que o trabalho ia ser mais frutífero. E passava direto, não falava, não pregava para a gente. Direto. Um belo dia, uma senhora, que hoje é a irmã Santinha, a filha dela, a irmã Eliana, e uma outra senhora que dormia lá do norte. Chegaram na porta, perguntaram, o barco é Tiberê. Se podia entrar para cantar um louvor lá dentro. Ela entraram, aí essa senhora, que é a irmã Santinha, se dirigiu, não falou com ninguém, olhou para mim e começou a falar comigo. O Cláudio, o senhor Cláudio Guerra? Não sou Cláudio Guerra. Olha, meu irmão, eu quero falar com você de Jesus. Aí começou a falar. Aí eu respondia para ela, pastor Luiz, que não tinha jeito não, que os meus pecados eram tanto. Hoje eu lembro Paulo falar que era o principal pecador, eu me considerava o maior pecador, por causa devido aos que eu tinha feito. Ela, não, Cláudio, seu pecado pode ser vermelho como carnezinho, que vai ser branco como a lã. Você tem que arrepender dos seus pecados sinceramente, praticar o bem da agora em diante. Glória a Deus. Tem jeito sim. Eu fiquei olhando para aquela senhora, aí olha a estratégia de Deus. A fotografia da irmã Santinha com a fotografia da minha mãe, muito parecida. Então, para mim, era minha mãe me dando conselho ali, era minha mãe falando comigo. E eu prestei atenção que antes outras pessoas pregavam para mim, eu não dava ouvido. Mas a irmã Santinha, o Espírito Santo tocou ali, eu comecei a ouvir. Na semana seguinte eu já estava esperando a irmã Santinha chegar, ela ia todas as quintas. Já estava lá no portão, aquela senhora vai vir. Ela entrou, aí já entrou com a Bíblia para mim, que é essa Bíblia que eu uso. Tem a data aqui. 31 de agosto de 2006. Amém. Eu também fui batizado, daí a poucos meses eu fui batizado, né, e ela pôs para mim aqui, olha, você tem que ter fé e acreditar. Aí ela pôs um versículo para mim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então ela Hebreus 11:6, né? E ainda acrescentou mais, buscar é Deus em primeiro lugar, as coisas de que precisa lhe será acrescentada, Mateus 6,33. Então eu me peguei com isso aqui, aí aprendi. Eu achava assim que eu vim do mundo católico, né? Do mundo católico, do espiritismo, orar era Pai Nosso, Ave Maria, né? A confissão de credo, era isso que eu sabia, aquela repetição, né? Aí não fui aprender que orar é conversar com Deus. Aleluia. Conversar com Deus. Pastor Luiz, daí em diante, pastor, lembra que eu falei dos outros carcerados que falavam, vou aí te matar? Não foi assim de um dia para o outro não, mas todos aqueles, depois eles pediam para ir na cela deles orar. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Com eles. Tinha a cela lá que chamava a cela do crime, que é a Galeria 12, que não deixava os outros presos convertidos, eles não permitiam que eu entrasse lá. E eles permitiam que eu entrasse com os pastores lá para coisa. Não era porque eu fosse. Não era homenagem nenhuma a mim, não. Era confiança que eu era um homem de Deus. Que eu estava ali servindo a Deus. Né? E Deus me usou ali, pastor, dentro do presídio. Dentro do cativeiro, né? Lá dentro do cativeiro. Olha o que ele. Certa feita aconteceu. Era um presídio de segurança média, não tinha muito assim, aquela opressão, não, né? Mas muita gente ali que era da Galeria do Crime. O Braci era de lá. O Braci. Ele estava tramando uma fuga
E eu não sabia, nem queria saber. Mas quando eu estou lá orando um dia, eu olhei assim, Deus estava cheio de sangue, assim, numa visão, pastor, a galeria cheia de sangue. O que é isso, meu Deus? Aí nós não fiquei sabendo. Aí quando eu vou para a cela, o Lázaro, estão preparando uma fuga aí e vão dançar, é que ele era informante. Eles vão dançar. Falei, como vão dançar? A PM sabe, nessa época não tinha gente, era PM. A PM sabe na hora que eles vão fazer o buraco pelo cima, lá de cima. Na hora que eles pôr a cabeça fora, vai todo mundo levar tiro, vai morrer todo mundo. E aí fiquei numa encruzilhada. Eu não podia chegar para os presos falar que a PM sabia e não podia chegar para coisa que eu fiquei, como é que eu faço aqui? Aí eu pedi orientação a Deus. Aí eu pedi ajuda. Me ajuda, Senhor. O que eu faço? Conhecia, tem um menino lá, esqueci o nome dele agora, faltou a memória. Pedi ele para ligar para a esposa de da rua, para a esposa de um dos presos da galeria, avisar que ia ter uma represália, que a PM sabia que se saísse ia morrer. Não teve a fuga, a PM chegou lá, foi fazer a vistoria, viu que não fugiu, teve alguma coisa errada. Aí foi lá, viu o buraco, o que tiver de castigo? 2, 3 semanas sem visita íntima, sem receber a família, por castigo, não morreu ninguém. Quer dizer, então Deus deu, já estava usando de uma maneira igual. Isso aí não falo por vaidade, não, eu falo assim, por humildade, porque Deus me usou para poder salvar vidas. E eu que tirei vida de tantos aqueles ali no passado, né? Deus me usou para poder mostrar que aquelas pessoas têm valor. Eu fui entender, pastor Luiz, que como Ele me deu oportunidade, aquelas pessoas tinham oportunidade também. E no passado eu não dava oportunidade, né? Então foi ali foi a escola para mim. Hoje eu não falo assim, muita gente isso aí fala da boca para fora, mas não. Deus fez tudo certo na minha vida. Se eu não vou para lá, eu não ia me converter. Eu ia achar que era o poder do homem que tinha me resolvido a minha situação. Então, vamos lá, tem muita coisa para falar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui, amados, impactado, né, com o nosso reverendo Cláudio Guerra, ouvindo seu testemunho de vida, né, ele aqui nessa manhã de domingo, juntamente com o nosso reverendo Pedro Guzmão, o qual também vai falar aqui com você grandemente, vai edificar a tua vida, teu coração também. E eu estou maravilhado, eu estou sentindo a glória de Deus nesse lugar, eu estou com vontade até de chorar. Aleluia, porque eu não fui diferente do pastor, do reverendo, eu também tive uma vida muito difícil. Mas para honra e glória do Senhor Jesus, hoje Deus mudou a minha vida. O que me chamou muita atenção aqui, conversando com o nosso reverendo Cláudio Guerra, é que ele citou justamente uma coisa: ele estava cego espiritualmente falando, né? E se você observar, a primeira coisa que Deus tira de Saulo é a visão. Então eu consigo entender dentro desse contexto que a primeira coisa que Deus vai mudar a tua vida é a forma de enxergar, é a forma de ver as coisas, é a forma de ver o reino dos céus, é a forma de ver a vida por outro ângulo. É por isso que em Apocalipse vai dizer assim: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que eu te enriqueça, vestes novas para que esconda a tua nudez, e colírio para que unja os teus olhos, para que tu vejas. Então eu quero profetizar na sua vida hoje, o mesmo colírio que um dia foi pingado, espiritualmente falando, no reverendo Cláudio Guerra, na minha vida, no reverendo pastor Pedro Guzmão, também seja na sua vida. Eu queria um pouquinho falar também com o nosso reverendo, né? Nosso pastor Pedro Guzmão, o que ele tem para falar para nós, um pouco da vida dele, um pouco de edificação, um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo, né? O que o senhor tem a dizer para nós aí, fique à vontade. Amém. Bom dia, paz do Senhor, queridos. Pastor Pedro Guzmão. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Cláudio Guerra, ainda quando delegado, né? Mas não tinha uma aproximação.
mas conhecia ele de quadro, conhecia ele de nome. Mas a Bíblia nos leva a entender, lá no livro de Osés, capítulo 2, versículo 14, que Deus atrai, leva para o deserto, e lá no deserto fala o coração. Aleluia. Não participei diretamente da convenção do pastor Cláudio Guerra, mas eu recebi a informação do batismo dele, de 2006, pela nossa irmã Eliana, que faz trabalho comigo no presídio, a irmã Santinha também, que ele citou, fez trabalho comigo muitas vezes no presídio. No presídio de Novo Horizonte, ela falou assim: pastor Pedro, vai ser amanhã o batismo do Cláudio Guerra. Aquilo foi o Cláudio Guerra, convenceu. Mas aquilo ali foi um embarque muito grande. Passou, eu esqueci. Aí passou-se uns anos, ele foi liberado para fazer uma cirurgia e ficou na casa de repouso, lá na Praia da Costa. E aí a irmã Helena falou assim: ó, pastor Cláudio está na casa de repouso, conseguiu benefício, está lá. E eu falei: me leva lá. Preparei uns CDs, DVD, e fomos lá, né, orando ao Senhor. Aí deixei uns CDs com ele lá, dei um abraço, aquele abraço de comunhão, né, abraço de aliança ali, e começamos a conversar, e passou-se 2 dias, oramos, né, passou 2 dias, 3 dias mais ou menos, ele me ligou: pastor Pedro, a juíza pediu que eu arrumasse uma igreja aqui em Vila Velha, porque eu estava reunindo no ministério em Caraci, que estava muito longe, e o seu ministério tem igreja aqui. Eu falei: tem 2 igrejas aqui, o ministério grande que eu reunia. Pastor Délio Nascimento, eu falei: vou passar para o pastor Délio Nascimento para fazer uma carta trazendo você para cá, ficar à disposição de 2 igrejas aqui, uma em Alecrim e outra em Santa Rita, e ficar à disposição da base missionária lá em Barcelona, na Serra. Aí cheguei lá para o presidente, pastor Délio Nascimento, falou: rapaz, eu já ouvi muito falar do Cláudio Guerra, inclusive tinha um receio muito grande dele, mas traz ele aqui. Aí levei lá, fizemos uma aliança, um elo, e ele ficou no ministério, foi consagrado, já era diácono, foi consagrado ao presbitério, né? Levei ele para fazer curso na UFS, né? Nós fizemos bacharel em teologia na UFS junto, fizemos mestrado na UFS. Isso aí foi diminuindo a cadeia dele, né? Com esse curso, graças a Deus a cadeia caiu. Então, e nós fizemos uma aliança a partir daquele momento que eu visitei ele ali no presídio, e nós começamos a ajudar espiritualmente, né? Depois do livro dele, nós andamos juntos, algumas pessoas até falam: rapaz, como é que você tem coragem de andar com esse homem? Eu falei: esse homem, de uma hora para outra, pode matar. Ele falou: bom, se matar, se Deus permitir, eu sei para onde eu vou, eu sei para onde ele vai, que eu estou seguindo, né? Estou acompanhando ele. Quantas pessoas falam: pastor Pedro, eu quero fazer uma entrevista com o pastor Cláudio Guerra, mas eu quero saber de você, realmente ele é uma nova criatura? É homem de Deus? É homem de Deus, tem acompanhado, né? Abraçado hoje, é considerado filho na fé, entendeu? Aleluia. E tem acompanhado, o que vocês precisarem dele, a gente está junto, nós acompanhamos algumas entrevistas. Infelizmente algumas pessoas abusam, né? Quer usar ele no passado, né? Mas hoje é pastor Cláudio Guerra, nova criatura. A Bíblia diz que eis que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então eu tenho acompanhado a vida do pastor Cláudio, né? Temos aqui algumas vezes aqui ministrar na rádio dele aqui, graças a Deus tem falado a palavra do Senhor. Como ele mesmo fala no Salmo 90, mesmo na velhice tem dado frutos viçosos para a glória de Deus. Então, é um Deus, é um que a gente tem acompanhado 24 horas, a gente nunca, depois de 2011, mais ou menos, 2011 que ele saiu, ficou à disposição, né? A gente nunca se distanciou dele. Algumas pessoas até falaram: pode se distanciar porque agora ele morre. Depois desse livro ele morre, depois das algumas coisas que ele falou no livro ele morre. Eu falei: só morre se Deus permitir. Aleluia. Enquanto Deus tiver o Alabassu, que é proposta na vida dele, ninguém toca, né? Porque se o Senhor não nos guardar, em vão vigia sentinela. Então, pastor Cláudio aqui para mim. Amados, eu estou aqui impactado. Há uma atmosfera espiritual aqui muito grande. Aleluia. Se você pudesse estar aqui, mas eu tenho certeza que você está sentindo aí na sua casa, nos vendo, nos ouvindo. Estou aqui com o nosso reverendo, pastor Cláudio Guerra, nosso reverendo Pedro Guzmão. E eu quero saber um pouco desses homens, o trabalho deles, o trabalho de evangelismo,
trabalho de libertação, o trabalho que agora ele presta à sociedade, o trabalho que ele presta às pessoas que um dia também estão vivendo o que um dia nós vivemos. Porque quando Deus ele liberta o homem, é nova criatura. Então eu queria saber um pouco mais desse trabalho que o senhor, pastor Cláudio Guerra, pastor Pedro Guzmão, faz hoje na sociedade, na obra de Deus, né? O que o senhor hoje vê no reino de Deus, na forma de trabalhar. Amém. Olha, eu fiquei um tempo, né, quando eu estava podendo sair, acompanhava o pastor Pedro. Inicialmente as pernas estavam boas ainda, eu botava na garupa da moto dele, nós fazíamos a obra dos presídios, eu botava na garupa dele da moto, né? Mas aí o joelho foi piorando e tal, aí eu já ia de carro. Mas o último trabalho que eu pude fazer, eu ministrava junto com ele e com o pastor Denilson um curso de bacharel em teologia, aí já como professor. Sim. Para os internos os presos lá do quartel. E ali era um trabalho, pastor Luiz, e meus irmãos, minhas irmãs, muito edificante, porque você via também a mudança daquelas pessoas, porque eles espelhavam muito na minha mudança. Porque eles, como policiais, eles conheciam a minha história. Eu creio que assim, Deus fazia qual o trabalho que Deus permitia. E na cabeça deles, se delegado, foi o que foi. Hoje serve o Senhor, está vindo aqui com toda humildade, trazer a palavra do Senhor, né, para nós, né? E então, esse Deus muda mesmo, né? E nós temos o glória do Senhor, não sei se o pastor Pedro mantém o meu contato, tem muitos deles que tem contato comigo pelo Zap, pede oração até hoje, né? Troca coisa com eles, são pois que já tiveram liberdade, mas continuam firmes na presença do Senhor. Né? Tem algumas perdas, né, que teve durante... nem todos se salvam, né? Muitos, né? Teve alguns que chegam que eram muito fervorosos lá dentro, chegou aqui, o mundo deslumbrou outra vez, aí morre. Volta para o crime e acaba morrendo. A exemplo do cara bom saber o particular, né? Ele voltou para a lama novamente e perdeu a vida lá na serra. Mas isso aí não desanima o nosso trabalho não, porque a palavra de Deus fala que muitos são chamados, mas nem todos são salvos, né? Então a gente é usado. E como eu não posso sair, que eu estou com a liberdade limitada, eu posso só sair para médico, essas coisas, mas eu vou ganhar liberdade, eu estou trabalhando. E sabe o que Deus me deu para me poder ganhar minha liberdade? Estudar, porque cada dia que eu estudo, mesmo material cristão, porque tem matéria que é legalizada pelo MEC, vou lá bater na pena. E eu dando entrada agora até mês de maio, em junho, julho, já posso ir para as igrejas, posso ter problema nada. Quer dizer, até essa arma o Senhor, Deus me deu para conseguir. Mas esse trabalho que o pastor Pedro continua fazendo diretamente lá, indo aos presídios, é um trabalho que não dá holofote, né? Porque muita gente não quer fazer porque não dá holofote. Outros não vão fazer porque tem medo. Outros também porque julgam que aquilo lá é o lixo humano da sociedade, que não merece oportunidade. Muita sociedade pensa assim. Mas nós, como servos de Deus, nós temos que pensar que aquilo ali são pessoas iguais a nós. Porque nós que somos homens, o ser humano, ele é sujeito a errar e acertar. Então, nós acertamos quando nós temos Deus na nossa vida. Então, se não tiver, é uma folha seca que vai para onde o vento levar, né? E esse trabalho que a gente, para glorificar o nome do Senhor na rádio, eu creio que também está atingindo pessoas, né? Como eu não posso sair, exemplifiquei Paulo, ele ficou 2 anos numa prisão domiciliar, pregando a palavra livremente. Aleluia. E é um mistério, pastor, que olha, pela lei, assim, se fosse o rigor da lei, eu não poderia estar fazendo, porque eu não poderia estar comunicando com o mundo exterior, né? Mas ninguém levantou a voz.
promotor que às vezes não gosta de mim, outro que não tem alguma restrição, ninguém levantou a voz. Deus é poderoso demais, né? Aleluia. Porque poderia ter falado, não pode, e eu ia ter que obedecer, né? Mas não, ninguém, eu estou aqui, porque tem uns 3 anos que eu tenho essa rádio, falando que eu tenho 4 anos que eu estou com a liberdade limitada. E glorificando o nome do Senhor todo dia, faço coisa, mando tudo, quer dizer, não tem proibição. Então, ó, meu jovem, deixa eu só falar para o jovem aí, que eu preocupo muito com a juventude. Olha, eu fui jovem, hoje eu sou idoso, né? Eu fui jovem. E quando jovem, eu era deslumbrado, né? Tinha um caminho certo, eu tinha um caminho muito certo, eu andava muito certo. Olha, eu servi o exército, depois voltei para a minha cidade de Minas, ali fui oficial de justiça, casei, tinha uma vida exemplar. Eu era oficial de justiça, minha esposa era escrivã do crime, pastor. Quer dizer, nós tínhamos uma vida tranquila. Só que faltou o que nesse casamento, João, você que está querendo casar aí, faltou Deus. Eu não conhecia Deus e nós temos que ter um tripé, Deus, o homem, a mulher. Não tinha nessa época, eram os dois, era o homem e a mulher ali, não tinha Deus. Era um casamento bonito, era. Eu gostava da minha mulher, ela gostava de mim, tinha filhos lindos, são os filhos maravilhosos que eu tenho. Né? Tenho, graças a Deus, me deram netos, bisnetos, né? E aí o inimigo, porque quando ele você trocou na coisa de Jó era um homem reto, né? Que seguia temente a Deus e que fugia do mal. Eu não era assim, eu era um oficial de justiça que andava com a arma na cintura, eu não seguia ninguém, não lembrava, eu ia à igreja, dizia que era católico, eu ia à igreja quando ia batizar alguém, né, o casamento, que eu ia à igreja, mas falava que era católico. Então eu não tinha temor a Deus, né? E nesse período então eu estava vulnerável, é isso que eu quero passar para os casais aí, jovens, não esqueça que tem que ter Deus na vida de vocês. Como que entrou o inimigo aí que destruiu isso tudo? Eu, como oficial de justiça, fui fazer uma reintegração de terra, num lugar chamado Lagoão, lá em Mendes Pimentel, Minas Gerais. E ali, cumprindo o dever, tive que usar força policial para tirar os invasores. Já era, hoje é como se fosse o MST. Aqui não era o MST, era o diferente, mas era o pessoal da esquerda, né? Era uma liderança da esquerda. Bom, eu cumpri o dever, fui embora para casa, no finados de 1997, 1967, eu venho, no finados, eu com o juiz com a família dele, mais 2 advogados com a família, eu e mais algumas pessoas. Viemos passar uns dias na praia, feriado na praia, aqui em Iriri. Aí chega meu irmão mais velho, Cláudio, e eu tinha deixado um primo tomando conta da minha casa. Esse primo ali, quando ele chega, eles matam meu primo. Quando mata meu primo, eu queria, aí o homem, né, o homem carnal, queria vingança. Aí, pai, mas consegui vingar. Aí meu caminho do mal entrou. A maldade entrou, pastor. Então eu estou mostrando isso para o jovem que, olha, eu tinha uma vida estruturada. Aí não tinha Deus. Apareceu uma situação que se eu tivesse Deus, eu ia colocar na mão de Deus. Eu falo, Deus é a nossa justiça, Ele que é o nosso vingador. Mas não, eu tomei a vingança na minha mão. Aí disso aí desencadeou toda a violência da minha vida. Daí foi, as pessoas que me ajudaram lá, depois pediram, as forças da Divina pediram para me ajudar em outras coisas. Aí saí de lá, vim para aqui, para o Espírito Santo, achando que ia ficar fora, não ia ter mais coisa. Aqui, quando descobriram, aí vem as Forças Armadas e me requisita de uma maneira clandestina para mim fazer ser
um executor e depois estrategista de 73 até 84, servindo e fazendo uma lenha para obter coisa. Então, aí, o que eu quero dizer para você? Eu sou jovem como você é hoje, jovem, cheio de esperança, estudando, eu fui bacharel em Direito, formei em Direito lá em 72, tinha um horizonte à minha frente, mas escolhi errado. A vida é feita de escolha, tá, meu jovem? Se você escolher errado, não consulta a Deus quando você for para tomar qualquer decisão. Consulta a Deus. Eu hoje, na minha velho, gostou, idoso, não faço nada sem consultar a Deus. Mesmo eu tomei algumas decisões que assim achava que estava fazendo certo, pela razão, deu errado. Nós não podemos agir pela razão, temos que agir conforme a vontade de Deus. Amém? Pastor Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, é simplesmente inacreditável que nós estamos aqui vivendo nesse exato momento. Nós estamos aqui com o nosso reverendo, pastor Cláudio Guerra, nosso reverendo pastor Pedro Guzmão, e eu estou impactado com a presença e a glória de Deus nesse lugar. Você jovem, você ouvinte, você que de repente está aí nesse exato momento, numa vida leviana, no meio do tráfico, no meio das drogas, no meio da prostituição, não sei o que você está fazendo, mas você de repente está vivendo uma vida que a sociedade não dá mais ênfase, mais credibilidade a você. Isso é normal, é o ser humano, mas aquele que fez os céus e a terra, o Criador, o qual é o nosso Criador, ele pode mudar a sua história. Há um testemunho aqui impactante. E nessa madrugada eu estava em casa e não imaginava o que eu ia viver aqui. Mas a palavra de Deus fala no profeta messiânico, profeta Isaías, né? A saber, no versículo 43, no capítulo 43 e no verso 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa se fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, agindo eu, quem me impedirá? Aleluia. Ei, Deus não pode fazer nada que seja ao contrário da vontade dele. Você observa que no testemunho do nosso reverendo, ele diz uma coisa tremenda. Ele viveu aquilo. Então passado é passado, acabou. E se você quer viver um novo de Deus, permita Deus entrar para que ele possa fazer uma história nova na sua vida. Porque quando eu olhei isso aqui e vejo o operar de Deus, Deus já estava operando na vida dele. Deus já estava trabalhando na vida do reverendo, e mesmo sem ele saber, ele tinha que passar por esses processos. Se você observar, Deus já estava trabalhando na vida de Saulo. Deus podia impedir a morte, a mortandade dos judeus, daquelas crianças no Coliseu, nas praças, colocadas, penduradas, sendo queimadas vivas, mas Deus não interviu, porque Deus tem um plano de salvação. Deus tem a maneira de salvar o ser humano. E creio eu que todos aqueles que daquela época passaram por esse holocausto foram salvos. Mas Deus escolheu Saulo. Deus separou Saulo. Era impossível de hoje eu dar uma oportunidade de Saulo da minha empresa, chamar Saulo dentro da minha casa. Mas quando Deus transforma a vida do homem, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Como diz em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais, além daquilo que nós pensamos, segundo o poder dele que opera em nossas vidas. O poder de Deus hoje está sobre a vida do nosso reverendo Cláudio Guerra, está sobre a vida do meu pastor Pedro Guzmão, reverendo, sobre a minha vida, sobre a vida daquele que realmente tem um propósito de Deus. E quando o nosso reverendo falou que ele era uma pessoa totalmente desligada da sociedade, uma pessoa que de repente era um zero à esquerda, uma pessoa que ninguém sabia que ia dar algo, mudar alguma coisa, estava vivendo ali no pó, no monturno. Até Deus me revelou isso aqui, ó, que em 1 Samuel 2:8, o Senhor levanta o pobre do pó e do monturno, exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes e para fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor são os alicerces da terra
e assentou sobre eles o mundo. Uma coisa linda, Deus falou isso para Jó. Então, meu pastor Pedro Guzmão, reverendo, eu queria que o senhor falasse um pouco mais desse trabalho do senhor, né? Dos presídios, que o senhor está prestando à sociedade, depois de Deus ter transformado grandemente a sua vida também. O senhor tem vivido aqui, juntamente com o nosso reverendo pastor Cláudio Guerra, a experiência que vocês têm vivido junto, esse caminhar, essa nova criatura, essa nova visão do reino de Deus. Fala um pouquinho para nós nessa manhã. Pastor Flávio, pastor Luiz, eu entendi por que Deus me chamou. Deus não me permitiu diretamente estar pregando as primeiras palavras para ele. Foi a missionária Santinha com a missionária Eliana e mais alguns outros irmãos. Mas eu entendi por que Deus me permitiu eu acompanhar depois que eu saí da prisão. E hoje nós vemos isso, que o Estado ele compactua, né? Ele ajuda o interno até no semiaberto, quando ele está no semiaberto trabalhando fora, voltando, mas depois que ele recebe o aberto, ele é literalmente jogado às traças, ele fica sozinho, se não tiver a família, se tiver alguém espiritual para colar nele, ele volta para o crime, porque de cada 10, 7 retorna para o crime. Então é um índice muito grande. Então, através do trabalho de assistência religiosa, a gente está trabalhando para voltar 6, para voltar 5, 4, até zerar. Nós sabemos que isso não é rápido, entendeu? Mas aí eu fui entender por que Deus permitiu eu reaproximar do Cláudio Guerra, porque quando eu conheci ele também não tinha Jesus. A minha conversão foi no ano de 2000, né? Graças a Deus, 23 anos fazendo o ID do Senhor e 21 anos fazendo o trabalho de assistência religiosa no presídio e 22 anos fazendo nas Cracolândia, né? Nos dependentes químicos, enfim, muitos deles eu encontro na rua ainda. Hoje voltou para o crime, voltou para o vício, mas graças a Deus nós temos encontrado muitos nas igrejas, nos montes, orando, nas vigílias, né? Para a glória de Deus. Hoje nós temos empresários, foi resgatado, pastores, presidente de ministério que foi resgatado dentro da cadeia. Então, um exemplo, o pastor Cláudio Guerra foi, não por nós, né, mas por outras equipes, né, que hoje está aí, graças a Deus, dando fruto. Então, por isso que eu entendo que é necessário dar sequência a esse trabalho. Eu estava ontem conversando com a psicóloga, que ela deu aula para mim, pastor Cláudio Guerra, nós somos psicanalistas também, doutora Rosa, e ela falando que o importante é a gente trabalhar no antes, na criança. Não acontecer. Pois é, para não precisar acontecer, isso aí que o pastor Cláudio Guerra. Mas precisa trabalhar no antes, para que não precise aprender lá na cadeia, entendeu? E o importante desse trabalho aí, que vai ter perseguição, vai ter luta, isso aí com certeza passou por alguém, venceu isso tudo. Hoje em dia, quando alguém sai do cárcere e nos procura, lá em Barcelona, no Instituto Quem Se Importa, quantas vezes eu fui no supermercado, pedi, usar o meu nome, pastor Pedro Guzmão, Instituto Quem Se Importa, equipe Quem Se Importa, fazer o pedido para que eles venham trabalhar, né? Porque para trabalhar hoje carteira assinada, eles exigem atestado de bom antecedente, exigem que você tenha um título de eleitor, e se não tiver, eles não são contratados. Quantas vezes eu usei meu nome para fazer o pedido, né? Então, por isso que eu entendo que agora Deus nos chamou para uma coisa um pouco mais profunda, né? Abraçar, né? E hoje eu consegui, logo depois que o pastor Cláudio Guerra foi liberado, né? Porque através dessa obra nós levamos ele para fazer o curso bacharel em teologia e mestrado, conseguiu cair bem a cadeia dele, zerou a cadeia dele. Eu consegui introduzir ele de novo no presídio. Falei, agora, outrora você voltou encarcerado, hoje você vai voltar como assistência religiosa, né, para fazer o ID do Senhor. Então ele voltou comigo no Xuri, voltou comigo nas unidades, né, para fazer o ID do Senhor. Então eu falei, não, vamos aproveitar para mostrar para a sociedade, para mostrar para o sistema carcerário que tem jeito sim. Outrora entrou no cárcere, mas hoje vai voltar para fazer o ID do Senhor. Ele voltou comigo lá para fazer o ID do Senhor, voltou comigo no quartel para fazer, dando
não só participando dos cultos, né, mas dando curso bíblico, que foi muito gratificante. Estamos preparando voltar, ele está preparando outra apostila para voltar. Nós já comunicamos com a doutora juíza Patrícia Faroni, ela vai autorizar, ela já autorizou o curso, só falta, né, alguns pormenores. Então, para a gente levar a palavra lá e mostrar, né, mostrar que tem jeito sim, tá? Então, quando nós voltamos com ele no presídio, né, quando voltava com ele no presídio, as pessoas falavam, esse aqui era o Cláudio Guerra, hoje é o novo Cláudio Guerra, é o pastor Cláudio Guerra, então tem jeito sim, basta você crer e acreditar. Glória a Deus, Glória a Deus. Maravilhado. Realmente, eu estou aqui impactado. Realmente é coisa sobrenatural. O peso de experiência, aquilo que Deus colocou na vida desses homens. Como eu disse, Saulo era perseguidor. De perseguidor agora ele passa a ser perseguido. E não é diferente na vida desses homens, na minha vida, nas nossas vidas. Por quê? Toda vez que nós agora temos a nossa vida mudada, nós temos a visão do que é certo e vamos bater de frente com o que é errado, com o pecado, nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser afrontados. E eu quero já externar a minha gratidão ao reverendo pastor Cláudio Guerra, ao reverendo Pedro Guzmão, que nos deu essa oportunidade nessa manhã de conversar, abrir o nosso coração aqui. E para finalizar, eu queria que o senhor desse uma palavra de conforto, uma palavra de direção para aqueles que estão nos ouvindo nessa manhã de domingo. Olha, Pode ser oração também, pastor. vou deixar a oração para o pastor Pedro. Amém. Eu quero dizer para todos os nossos ouvintes, eu quero dirigir para você, jovem. Eu preocupo muito com a juventude, né? Que a juventude é o nosso futuro, né? Então, você, olha, eu aprendi, que está lá no Salmo 91, versículo 1, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Amém. a sombra do Onipotente descansará. Mas eu quero dizer para você, ainda para terminar rapidinho, não é descansar, você ficar sentado na poltrona esperando a morte chegar, não é não, tá? É lutar, que o Senhor fala, o Senhor Jesus fala que nós temos aflições aqui na terra, mas que não é para turbar o coração que ele venceu o mundo. Então, nele nós somos vencedores. Então, em Cristo, nós somos vencedores. Hoje, com toda a minha idade, com as minhas dificuldades às vezes de andar, não tenho as coisas que eu achava que tinha, hoje eu tenho muito mais, porque tenho salvação. Hoje eu sou lavado e remido pelo Senhor Jesus. E eu passo a você esse convite. Se você ainda não deu um passo para Jesus, dê hoje. Ao ouvir essa gravação, ao ouvir essa palavra que vai ser divulgada pelo nosso pastor Luiz. É um momento, nós estamos vivendo o tempo do breve. Jesus está às portas aí, todos os sinais estão aí. Então, lembra, tempo do breve. Apressa, conserta a tua casa, esteja com as vestes limpas, para você também estar com Jesus. Amém? Amém. Vamos finalizar orando então? Amém. Você que ouviu a voz de Deus, né, está ouvindo a voz de Deus aí, né, não tarda em fazer uma nova aliança com o Senhor, reconciliar com o Senhor. Amém? Aleluia. Senhor Deus, nós te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Pai, através desse depoimento, através desse testemunho. Meu Deus, pastor Cláudio Guerra, nosso pastor Flávio, meu Senhor, pastor Luiz Ramos, que a mão do Senhor possa nos sustentar. Senhor, nós não sabemos aonde vai esse vídeo, meu Senhor, essa gravação, mas o Senhor sabe, o Senhor possa direcionar para as pessoas certas, no momento certo, Pai querido, no tempo certo, Pai querido, que possa chegar no coração limpo, meu Senhor, terra boa, terra fértil, Pai querido, Pai amado, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Nós abençoamos a vida dos Teus filhos, nos dê um dia abençoado na Tua presença, Pai, assim que eu oramos, glória a Deus, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus, bendito seja Deus.